Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo, viu? E que agora a gente possa, juntos, continuar a ganhar, porque já estamos e queremos títulos, mas vitórias são aquele que nos aproxima mais de títulos. Então que a gente possa estar vencendo, porque assim estamos mais próximos de títulos, e é isso que a gente precisa, e isso que a gente quer nesse ano aí. Perfeito, obrigada. Seja bem-vindo então agora, né? De volta oficialmente falando. Yala. Então recebeu o manto, né, Michael? Yala. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Recebeu o manto, vai receber o nome do Michael e o apelido de Rombolino também vai receber. Yala. Flamengo? Yala, Giovana. Eles oficiais, né? Entradura do lado. Vira, Vira, agora. falou? Michael foi Número bicampeão 30 aí. de Copa, campeão da Recopa, bicampeão carioca e campeão brasileiro. Jogou 205 partidas com o manto sagrado e marcou 23 gols. É nóis, filho. Pode vestir, Michel. Esquece. E assistências. Agora vai vestir Yala. novamente o manto. E ele que estava no Al Hilal, né, na Arábia Saudita, foi bicampeão saudita, bicampeão da Copa do Ficou Mundo. bonito ou fiquei feio? Hã? Alegria. Chama. Só complementando, bicampeão da Supercopa Árabe. Lá marcou 22 gols, deu 110. Vamos? Todo mundo aí. Esquece. Depois, é depois. Já bem trajado, bem vestido, né, de treinão. Michel se treinou como Esquece. Olha o cartãozinho. O cartão nação aí. E, Michael, dá uma olhadinha depois no nome que tá aí no cartão. Sim, senhora. Ah, robozinho, filho. Esquece. É o robozinho. É o robozinho, esquece. O homem tá feio, esquece. após a classificação para as quartas de final da Libertadores. A gente já dá uma conversada com o Michael. O cartão, tirou o cartão. Sim, senhor, patrão. Aí, agora. Mengão.com.br. Esquece, filho. Tá bom? Bora. Agora a gente vai começar Yala. com o sócio torcedor. Posso ir? Não, você fica aí. Eu tentei, você viu, né? Você tentou fugir, mas não deu. Se der. É mais difícil do que driblar os back, né? Então a gente vai dar início só informando que após a coleção do Michael, Marcos Braz e Luiz Filipe ficarão aqui à disposição do professor. Boa tarde. Martins, sócio torcedor do Flamengo. Você disse que está voltando para casa e que você está muito feliz. Qual que é a principal diferença daqui do Michael de 2021 para o Michael que está chegando hoje? Mais feio. Mas tô um pouco mais velho, né? Pode ver pela lata. Mas um pouco mais experiente. Ganhei mais títulos também. Volto podendo contribuir um pouco mais com eles que também já ganharam, certo? Quando eu saí, o Flamengo também ganhou títulos, mas eu também ganhei. Então acho que volto um pouco mais experiente e querendo contribuir um pouco mais com aquilo que eu aprendi lá, mas também aprendendo com um pouco com os que já estão aqui também, que são muito vitoriosos. Então acho que essa é a grande diferença. Michael, uma pergunta agora aqui da TV. Você que já treinou ontem aqui no Ninho do Urubu, né? Vai treinar hoje, vai se juntar a todo elenco. Como é que foi esse retorno ontem? A sua casa, a gente pode dizer assim, já encontrou os jogadores? Como é que está a sua expectativa aí, Michael? Ontem eu não encontrei ninguém, porque quando eu cheguei aqui já não estava, né? Mas encontrei alguns funcionários, fiquei aqui tomando café com eles, comendo um pão, né? Matando a saudade um pouco. Andei um pouco no clube já. E assim, pra mim não tem falar que tem algo novo, porque já tô acostumado, sabe? É como se eu tivesse saído, mas eu lembrava de cada detalhe que tinha aqui, de cada móvel que tava ali, então eu já lembrava, sabe? Mudou algumas coisas, claro, mas como se eu já tivesse adaptado. Então,
fiquei muito feliz de ter vindo aqui ontem, conversado com as pessoas, sabe? E como eu te falei, eu estou muito contente de poder estar voltando, podendo estar aqui, que parece que a gente nunca sai, né? Aqui a gente tem uma emoção, uma energia, algo surreal que eu espero poder contribuir mais ainda. Vamos lá, gente. Pergunta. Sadig, hein? Vamos lá. Vamos lá. Michael, Sofia da Liga Globo. Eu queria saber sobre a sua relação com os fãs árabes. A gente sabe que eles são muito apaixonados. Eu queria saber como foi esse seu período lá e se você ganhou algum presente limitado. A gente viu vários jogadores que passaram por lá e ganharam até felinos, joias assim, exorbitantes. Você ganhou algum presente limitado dele? Aumento. Toda hora. Toda hora. Não, mas brincadeira à parte, sabe? Um dia eu conto, mas... Melhor entrevista, né? Não, assim, o amor, o carinho, sabe? Por incrível que pareça, lá, a minha filha era mais artista que eu. Ela tirava mais foto, eu saía na rua, o pessoal não queria muito ver eu, queria ver minha filha, sabe? Mas assim, eles são muito apaixonados por futebol, sabe? E acho que o amor, o carinho, o respeito que eles têm para conosco, sabe? Ele é muito grande. Sempre nos acolheram, sempre nos abraçaram. Por mais que eu não falava inglês direito, não falava árabe, mas eles tentavam comunicar comigo, tanto os jogadores quanto a torcida também, sabe? Mas assim, eu particularmente não ganhei tanto presente, sabe? Minha mulher ganhou, eles já levaram para minha mulher, já para minha filha, sabe? Mas para mim, presente inusitado foi títulos que eu ganhei, me deram muito carinho, muito prestígio por isso também, mas como antigamente muita gente falava que ganhava isso, que ganhava aquilo, sabe? Lá não, quando eu fui não era assim, sabe? Lá eles sempre prezaram o grupo ganha, o clube ganha, nós ganhamos, tudo em conjunto, lá não tem uma unidade, sabe? Mas tamo junto. Boa tarde, Michael. Fred Gomes, do GE. A gente vê da maneira que você chegou aqui que você está muito feliz. A gente torce para que você esteja com a tua saúde mental 100%, a gente sabe que você passou. Queria saber o que a tua presença no Flamengo te ajuda a ser ainda mais forte mentalmente. Também te perguntar por que esse número 30, que eu não fazia ideia dessa numeração nova. Valeu, boa sorte aí. Boa sorte para nós todos. Cara, como eu falei, eu chego um pouco mais experiente, mentalmente, fisicamente, né? Amadureci também muito rápido. Tive que amadurecer, porque lá não tinha esse privilégio de eu entender muitas vezes, então eu tinha que falar um pouco espanhol, tinha que falar um pouco do inglês, tinha que falar um pouco do árabe, eu tinha que entender um pouco. Por mais que eu não falo nenhum dos idiomas, eu tinha que tentar entender e eu tinha que tentar comunicar, sabe? Como é que eu ia comprar, como é que eu ia fazer alguma coisa. Então, mentalmente, graças a Deus, e também a terapias, sou um cara totalmente diferente, um pouco acostumado a lidar com mais pressão, né, do que antes. E fisicamente, acho que eu tô também no meu melhor momento, né? Que eu pude jogar sem lesões, pude contribuir, pude fazer o que eu poderia fazer, certo? Acho que eu joguei 57 jogos, sempre dando o meu melhor. E também o treinador que estava lá sempre cobrava também o melhor e queria sempre que eu fizesse. Então, assim, não era fácil jogar num time que tinha grandes estrelas. E eu jogava. Eu contribuía, eu estava sempre ali. Então, acho que se eu não tivesse o meu melhor momento mental e físico, eu não teria jogado. E sobre o número 30, quando a gente conversou, eu vi aquele número, certo? Ninguém tinha ele. Eu não ia arrumar discussões ou algo com ninguém, que é uma coisa que eu não quero. Eu quero vir, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero ser ajudado, mas sem arrumar confusão com ninguém. Era um número que ninguém tinha, me agradava ao clube, e é isso que eu quero, ajudar e ser ajudado, por isso que eu escolhi esse número. Aqui, Michael, aqui ó, tudo bem? Pedro Torres SPN. Pois. Michael, você falava aí do quanto você, enfim, evoluiu, mudou mentalmente e tal.
Foram várias declarações ao longo do tempo. Aí você falava da sua relação com o Jorge Jesus, o quanto ele conversava com você, o período que você teve aqui no Flamengo e agora lá também. Quanto o Jorge Jesus, nessas conversas, você falava, ele conversava com você, você pode evoluir técnica e também taticamente, tem a questão mental. O quanto você evoluiu técnica e taticamente lá com o Jorge Jesus? O que você pode falar um pouco desse Michael que chega aqui, técnica e taticamente? Olha, quando eu cheguei aqui, ele era o treinador, né? E realmente, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei muito pronto. Eu ainda era garoto. Eu, na parte mental e física, eu ainda não era aquele Michael que eu sou hoje. Nós até brincava que ele, foda-se, sem a bola tu é burro pra caralho, pá, mas com a bola tu é um jogador do caralho, foda-se. Mas assim, e realmente eu era, sabe? Uma coisa que nós brincava, eu e o filho passava, o filho gritava, animal! Mas porque com bola eu jogava com instinto. Não porque eu sabia o que eu estava a fazer. Igual ele falava, foda-se, tu não sabe o que você está a fazer, caralho. Foda-se, anda lá, tu tem que melhorar, caralho. E acabar de jogar, vou fazer stand-up dele, você vai ver. Eu falei pra ele. Aí, realmente eu não sabia. Mas aí eu tive aqui o Rogério Ceni, que eu não jogava muito titular, mas eu aprendia muito com ele, certo? Depois eu peguei o Renato, que além de carinho, respeito, ele me deu também muito conselhos, me ajudou muito dentro de campo, querendo me ensinar e mostrar o que eu tinha que fazer ou não fazer, certo? E quando eu cheguei lá, eu peguei o Jardim, mas ele foi embora muito rápido, não tive muito contato. Aí depois eu tive o Ramon, certo? Que me ajudou pra caramba, me ajudou muito, sabe? E aí chegou o Jorge Jesus também. E quando o Jorge Jesus chega, ele fala assim, foda-se, tu está mais rapaz, tu está mais pronto. Falei, não, mister, a gente teve 2 anos longe. Então, eu aprendi muita coisa com os treinadores que eu passei. E eu tento aprender o máximo possível com quem eu trabalho, sabe? E a parte de que ele falava pra mim que eu não sabia taticamente o que eu tinha que fazer, não fazer. E aí, quando ele chegou lá, eu já sabia fazer. Eu já sabia o que eu estava fazendo. Aí ele fala, parabéns, tu evoluiu pra caralho, mas agora, pá, agora tu vai aprender a jogar futebol, caralho. E eu aprendi, porque se eu não aprendesse, eu não jogava. E é isso que eu quero. Eu quero também aprender um pouco mais com o Tite, quero poder ver o que ele tem pra falar pra mim, eu quero poder aprender tudo que ele queira que eu faça ali dentro, que eu vou tentar fazer o meu melhor, porque a vida é assim, você vai aprendendo dia a dia, você vai aprendendo semana a semana, com quem você passa, você tem que tentar extrair e aprender aquilo que você pode, porque você não tem oportunidade muitas vezes de trabalhar 2 vezes com as pessoas. Então aprenda hoje, tenta evoluir hoje para que você possa contribuir. Michael, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Você fala aí desde o início, né, sobre a experiência que você adquiriu nesse período lá fora e o quanto você volta com uma bagagem maior. E acho que você teve uma oportunidade que poucos jogadores no futebol têm, que é jogar com o Cristiano Ronaldo, né, contra ele, ter essa experiência de viver num ambiente com o Neymar, que é um grande ídolo do nosso país. Para mim também. Queria que você falasse um pouco como foi a convivência com o Neymar, enfrentar o Cristiano. Parece até que teve uma provocação ali por conta da comemoração que é semelhante, aqui pelo menos repercutiu assim. Mas queria que você falasse como foi essa experiência de viver esse ambiente. O presidente já foi questionado muitas vezes sobre o Neymar no Flamengo. Você falou alguma coisa de Flamengo com ele lá? Olha aí. Eu conto ou tu conta? Mas então... Olha aí. Ele é que você vai falar. Olha aí, ó. Meu amigo Ele vai ver Leandro, isso aqui, ele bora. sabe o que eu tô falando. Ai. Eu acho que pra mim... Neymar eu no zerei a Mengão, vida. será? Sabe? Eu brinco com meus amigos, né? Que eu zerei o game. Realmente. Porque eu tive a oportunidade. Aí eu falava pra todo mundo que eu queria... Não era nem jogar com o Neymar, eu queria conhecer ele. E eu tive a oportunidade de jogar com ele. De trabalhar com ele. E de poder ouvir ele. Foi maravilhoso. Depois eu tive a oportunidade de jogar contra o Messi e contra o Cristiano. E graças a Deus eu ganhei. Sabe? Verdade, E fiz gols nos 2 jogos. Então eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Mas o Neymar é um cara incrível. É um cara do ser humano, um ser humano do coração incrível. Que
além de ser aquele cara brincalhão, aquele cara da hora, de energia da hora, mas ele dá um papo da hora pra tu também, sabe? Eu pego no pé dele pra caramba, pegava no pé dele pra caramba, sabe? Porque, sei lá, a gente queria pelo menos conversar com a pessoa. A gente admirava muito ele, então poder estar com ele era a oportunidade de ouro na nossa vida. Que eu espero que possa acontecer de novo. Mas ele pode dar muito conselho. Quando eu errava gol, quando eu fazia gol, ele mandava para mim os vídeos, tem tantos gols, só com a perna esquerda. Mas assim, brincando, mas tentando me comunicar comigo, né? E eu nunca levei isso pro pessoal. Ele sempre foi um cara muito, sei lá, um cara da hora demais, sabe? Que tive a oportunidade de trabalhar com ele. E até quando eu saí, quando nós brincou e tal, tamo indo pra boa sorte e tal, ele foi lá comentar eu. E conversamos ali, mas isso aí fica um papo pra outra história, outro momento, que nós trocamos ideia. Mas Neymar pra mim é um cara, pra mim ele é o melhor, né? Sou brasileiro e torço muito pra que ele recupere, pra que ele volte, porque nós precisamos muito dele. É um cara maravilhoso, se eu ficar aqui falando 2 dias, eu vou estar só falando bem, porque eu só posso falar daquilo que eu presenciei. E tudo que eu presenciei de Neymar só foi coisas boas. Então, um abraço pra ele também, um beijo no coração. E é nóis. Vai, Nai! Foda-se, pá! Michael, Cadê? No Braz do UOL, prazer estar falando com você. O Flamengo está com alguns desfalques, né? E aí o Marcos Braz falou sobre a necessidade aí de você já estar regularizado no vídeo. Eu queria saber de você, se você está pronto já, se puder contar com você no domingo, já pode contar. E antes de você receber a camisa, tô vendo que você chegou com árabe afiado aí, né? Aí antes de você vestir a camisa, você falou alguma palavra árabe, se puder traduzir aí pra gente aí, o que você falou antes de vestir a camisa? Tipo, quando eu vou falar assim, quando você chega e fala, e aí, tudo bem? Só que no árabe você fala, salam aleikum, que é tipo assim, a paz do Senhor, irmãos. Não, aí teve uma outra agora, antes de você vestir a camisa, Yala. Yala, vamos. Vamos. Yala, Quays. Que é, por exemplo, você vai falar, essa camisa é muito bonita. O Alamara Quays, entendeu? E tá pronto para domingo? Cara, eu vou dar o meu melhor. Eu estou pronto, claro. Eu estava jogando, nós fomos campeão sábado, se não me engano. Foi sábado ou foi domingo, nós fomos campeões da Supercopa, E joguei todos os 2 jogos, sabe? E já estava treinando, estava indo pré-temporada, que também não é fácil. Mas eu já estava treinando, já estava pronto. Espero estar pronto pro nosso treinador, mas quem escala é ele. Eu vou estar pronto e dando o meu melhor para ajudar ele. Mas aí a opção é dele e ele faça aquilo que é melhor para o clube, né? Porque aqui o importante não sou eu, não são os jogadores, é o clube. E aquilo que ele achar que é melhor para o clube, eu vou estar pronto e vou tentar ajudar da melhor maneira. Gente, vamos para as 3 últimas aqui para o Michael. As 3 últimas. E ali lá... Boa tarde, Michael. Aqui, ó. Lucas Barreto, do site Jogar 10. Boa sorte no seu retorno. Queria que você detalhasse um pouco como foi esse período de negociações para você voltar ao Flamengo e também o seu acordo com o Marcos de voltar ou até breve. Como é que foi esse processo? Obrigado. Muito obrigado. Quer trocar? Eu deixo. Mas vamos lá. Cara, a gente, antes das férias, eu já tinha conversado com o clube 1 ano atrás, que eu queria voltar. Mas aí o clube falou, Jorge Jesus está chegando, ele conta muito contigo, ele te quer muito e ele não vai deixar você embora. Eu falei, ok, perfeito. E obrigado pela oportunidade e pelo carinho, né? Fiquei mais 1 ano. No meio do ano, que aqui é janeiro do ano passado, eu falei, eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu país, eu queria voltar para perto dos meus amigos, da família. E ele falou, não vai, você vai ficar aqui, eu preciso de você. Acabar a temporada, te prometo que o clube falou, e ele falou, te prometo que você pode ir embora. E eu já estava pensando, né, que eu queria muito voltar. E até então não tinha conversado nada, porque eu não tinha certeza. Eu não posso falar sem certeza. Mas a gente, meu staff conversou com vários clubes, realmente, isso não é segredo para ninguém. Tanto lá como aqui, sabe? Mas acho que Deus foi muito maravilhoso, muito bom, porque acho que 1 semana, mais ou menos atrás, o Marcos falou com o Du,
falou, porra, mané, e aí? Como é que estão? Aí eu falei, bora, filho, não quero nem ouvir qual que é valor, o que é isso, o que é aquilo, eu só tô pronto e vamos embora. E eu... eu brinquei com ele e falei assim, porra, não é o nós que escolhe o Flamengo, é o Flamengo que nos escolhe, né? Boa, e se ele falou com a gente, nós temos uma palavra que meu pai sempre falou, tem que cumprir. Nós não é obrigado a prometer nada na vida. Nós só é obrigado a quê? A cumprir o que a gente promete. E quando eu falei, ó, eu tô pronto. Antes de fechar qualquer coisa, antes de fazer qualquer embrólio, eu já tinha olhado casa, já tinha olhado carro, já tinha mandado tudo, já tinha feito tudo. Por quê? Quando o Flamengo me quer, não é que eu tenho que escolher, eu tenho que só aceitar. E já comecei a resolver minha vida, comecei a acelerar ele, calma. Falei, calma, caralho, rapaz, vambora. Você é doido? Vamos acelerar, filho. E já resolvi tudo, vim embora, porque assim, eu queria muito voltar, né? E estou muito feliz, como falei, como dá pra ver também, né? Mas eu espero poder ajudar, retribuir todo o carinho, todo o amor que as pessoas têm por mim aqui dentro, né? Também pra fora. E agradecer, assim, do fundo do meu coração, realmente, pro Bruno, pro Landinho, pro Marco, pro nosso amigo. E que Deus possa abençoar, que possa ser o resto de ano de muitas vitórias, mas que nós podemos conquistar grandes coisas juntos. Boa, amigo. Pergunte. Michel aqui, Vitor Belotti, do Coluna do Fla. Você consegue jogar tanto pela ponta esquerda, tanto pela ponta direita. Eu quero saber qual é a sua preferência nesse sentido e se você já conversou com o Tite sobre isso. Obrigado. Ligação foi cortada. ai, cara. Joguei no Goiás pela direita, pela esquerda, mas eu prefiro pela esquerda. No Flamengo, joguei pela direita, pela esquerda. No Hilal, joguei pela direita e pela esquerda. Sabe? Porque é correr, né? É lateral, filho. Nós temos que correr. Pensar, eu deixo pro Arrasca, deixo pros outros meninos que é mais inteligente que eu. O negócio é correr. Então, eu particularmente prefiro jogar pela esquerda. Mas, se tiver que jogar pela direita para ajudar, para contribuir, como eu falei, eu estarei sempre aqui, sempre pronto, querendo dar o meu melhor em prol do Flamengo. Mas, preferência eu tenho, claro. Mas, qualquer uma das duas lateral que eu tiver que correr, nós estamos juntos. Para pensar, e nós temos que chamar os outros, né? Vamos lá. Última pergunta para o Michel. Misha, bem-vindo de volta à Raíza Simplício da Gol Brasil. Você falou sobre a questão da terapia ter te ajudado muito. Eu queria saber se você continua fazendo terapia, se é algo contínuo. E queria que você falasse também a tua expectativa para reencontrar a torcida do Flamengo no Maracanã. Tá com saudade? Porra! Eu não tava antes de vir pra cá, né? Eu tava falando com o Bono, que é um cara maravilhoso, sabe? Nem fala, Leandro. Dima, Michael, Bono. Dima, Bono. Eu ficava brincando com ele. Aí ele, papi, onde tu vas? Eu, papi, na hora eu não creio que sei, não falo nada de espanhol, mas eu enrolava com ele, vambora. O que você não sabe, você fala rápido, que passa batido e vambora. E aí ele queria saber pra onde eu ia, eu falei, vou pro Mengão. Aí ele, como é que é? Eu pegava no YouTube, né, começava a colocar pra ele no YouTube. Aí ele, É o cara. papi, o ano, eu creio que vou, hein? Falei, papi, vamos, brincando com ele ali. É assim todo jogo, falei, fiquei 2 anos, foi 2 anos de jeito, só na época da pandemia que não tinha, né, que não tinha como, mas depois, meu irmão, era todo jogo assim, ele, incrível, eu falei, papi, é muito mais do que eu tô te falando, né? E eu acho que todos os jogos que dava pra assistir, quando já era assim, até 7 horas, dá pra assistir. Quando passa disso aí é difícil, porque é 5 da manhã lá, 4 da manhã, aí eu tenho que ir pra Nárnia, né? Mas, essa emoção, essa atmosfera que é dentro do campo, ela é surreal. Você não vai encontrar em muitos lugares do mundo. E sobre a terapia, faço, né? Ainda ele quer me pegar várias vezes, que eu dou, às vezes eu pedalo, dou uma esquivada dele, tá ligado? Ele me liguei, ele esqueceu de mim, não, viu? Mas,
Estou muito bem, graças a Deus. Faço, sabe? Semanalmente. E é um cara da hora, um cara que me ajudou minha família inteira. Então, só tenho a agradecer por todo o carinho. Ele sabe o que eu tô falando. É nóis, filho. Muito obrigado, Michael. Alhamdulillah! Alhamdulillah, shabab! Marcelama! Galera, vai entrar na entrevista do Braz e do Spindle aí. O bicho pegou. Galera, agora entre a os gente dois, fica no viu? aguardo aí, porque parece que o Marcos Braz e Bruno Spindle. O bicho pegou entre os dois. Aqui, ó. Já vou jogar pra lá. Pra entrevista coletiva do Marcos Braz e do Bruno Spindle. Preste atenção que o bicho pegou. Chamaram o repórter de mentiroso. Preste atenção aí. Marcos Braz e Bruno Spindle com vocês. Rápido aqui. A todo o departamento jurídico, em especial ao doutor André, a doutora Gabriela, ao Cláudio Dionísio, ao Luiz Carlos, à CBF, ao do Maluf e ao Michael pela celeridade no registro e na publicação do BID. Então o pessoal virou noite aí, a madrugada, o início da manhã de quinta, para que ele pudesse estar no BID, estar em condição de jogo domingo. Sempre um trabalho fantástico dessas duas áreas do clube, com a colaboração da área de registro da CBF. Hoje é sexta e é como fosse sábado lá na Arábia, então a gente tinha que correr muito para que ele pudesse estar apto em condições de jogo no domingo. Fazer um agradecimento especial a todo o pessoal aí, ao Michael, ao staff dele, que colaboraram para que, e também por pedido do jogador, para que ele pudesse estar apto em condições legais de jogo para domingo. E aí, óbvio, depois a decisão é do treinador e da comissão técnica, mas mais uma vez agradecer a todos aí. Vamos rolar a bola? Perguntas? Marcos, Bruno, boa tarde. Queria que vocês, se pudessem esclarecer como é que ficou essa situação do Wesley, né? Ele deveria estar lá na segunda-feira, foi um pedido do Atalanta, o Flamengo decidiu que não. Enfim, a negociação realmente acabou. Tem outras situações para o Wesley. E também como é que está a cabeça dele. Ele se lesionou, ficou de fora do jogo. A gente soube uma matéria, se não me engano, do pessoal do GE, de uma bronca que ele levou do Tite, enfim. Mentira. Essa matéria é mentirosa. A gente acolheu super bem o Wesley aqui, quando aconteceu a questão da Atalanta. Primeiro, são coisas que acontecem no futebol. É corriqueiro das negociações avançarem, às vezes elas caem. O Wesley é um jogador que esportivamente a gente confia muito, como, por exemplo, aconteceu há pouco tempo com o Fabrício Bruno, e a gente confia demais. O Fabrício Bruno, um atleta de seleção. O Wesley, a gente tem uma convicção plena que ele vai ser o lateral da seleção brasileira em breve. Aconteceu com o Fabrício, aconteceu com ele. A gente fica e vê como um reforço esportivo os dois estarem aqui conosco. É óbvio que às vezes as questões financeiras pesam numa transferência, mas esportivamente os dois estarem aqui conosco reforça demais o elenco. Não teve bronca no Wesley, pelo contrário, ele foi muito bem acolhido aqui pelo Marcos, por mim, pelo Tite. Teve uma conversa muito franca e acolhedora com ele depois que ocorreu a questão da Atalanta ter desistido do negócio. Havia uma série de outros grandes clubes europeus interessados no Wesley, inclusive um que é público, que fez proposta, queria muito o Wesley. A gente renovou o contrato dele até dezembro de 2028, se eu não me engano, e a gente está aqui para ajudar ele, conta com ele. É um reforço enorme ele continuar aqui. Acolhemos ele. É óbvio que nesse processo de negociação tem uma decisão também que é do jogador, e ele começa a se planejar, e quando isso volta atrás é algo que ele tem que saber lidar. Ele sempre
gostou muito do Flamengo, é feliz aqui, ele é grato, reconhece as oportunidades, como o próprio Michel falou, né, que o Flamengo ofereceu para a vida dele, esportiva. A gente renovou o contrato dele, acredita muito nele, e a gente procurou acolher o Wesley quando ocorreu. Foi uma conversa muito franca, acolhedora. A gente vai ajudar o Wesley no que ele precisar para ele poder voltar a performar, tá tranquilo aqui. Do ponto de vista da comissão técnica, o Tite reforçou para ele que conta muito com ele. Mesma coisa que eu estou falando aqui, que ele é um reforço para a equipe, está conosco, que inclusive ele falou na própria coletiva de imprensa. O pessoal do Manchester United até ligou para o Tite para saber dele sobre questões esportivas, e ele deu as melhores referências possíveis para vocês terem noção do tipo de clube que observa e se interessa pelo Wesley. E a mesma coisa que ele sempre falou, que conta muito com ele, para ele seguir no trabalho, seguir focado, que ele vai ajudar a gente demais para estar com a cabeça aqui no que interessa para todos nós, que são as lutas pelos títulos. Então essa matéria é mentirosa, não teve bronca do Tite no Wesley, pelo contrário, o que tem com todos os atletas ali é normal, são sempre questões de evolução, do atleta melhorar, e que ele faz com todos. Mas sobre esse aspecto foi uma conversa acolhedora, e de ter o Wesley, é uma felicidade ter o Wesley aqui de novo conosco, de forma continuada. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Flamengo na briga pelas 3 competições. Eu vou acrescentar um pouquinho a mais em relação ao que o Bruno está falando. Vai rolar fora, hein? Quanto a essa matéria aí que ela perguntou e que ele respondeu, eu não li a matéria, não sei, então... Não... Só para deixar claro, não foi... Sim, mas assim, eu não li nada, então eu não vou nem... Não quero entrar nem nesse mérito, se foi do GS, não foi, não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero esclarecer aqui e até convidar vocês que estão aqui, as pessoas que vão nos ouvir aqui, que vão ler um pouquinho, em relação ao seguinte. A gente está há 5 anos e 5 meses aqui. Tratamos vendas e compras com jogadores em toda a Europa. Portugal, França. Verdade. Concordo, né? Peraí, Bruno. Espera, eu te ouvi. Aí, ó. Eu não tenho... Estava tentando te completar. Concentração. Que eu sei onde é que eu quero chegar. Vai. Então a gente chegou e nós tivemos a oportunidade de ter relações com a Ásia, com a Europa. Você vê aí, Leandro, que a contradição deles é tão grande que o Braz chegou a dar um fora no Bruno Spindel, mandando ele ficar quieto, entendeu? Para você ver o tamanho da contradição deles dois. Quer dizer, já não tem mais aquela dinâmica entre os dois ali. Com todos os lugares. A gente nunca teve nenhum tipo de problema nessas relações de compra e venda ou empréstimo. A gente comprou, a gente emprestou, a gente fez de tudo nesses 5 anos e 4 meses. E de um dia para o outro, não sei porquê, começa as relações covardes, mais uma vez de amadorismo e que não sei o quê. Não teve absolutamente nada disso, gente. O que aconteceu é que um clube que gostaria de comprar um jogador, depois de estar fechado, entendeu que deveria não fazer o negócio. Caô. E tem um ponto aí que eu acho que é bom eu registrar. É praxes para todo clube que quando vende o jogador, é ele que faz o contrato. E o revisor é quem compra. Esse clube na Itália foi intransigente e falou que eles é que deveriam fazer o contrato. Nós deixamos. Eles fizeram o contrato. Quando eles mandaram para a gente querendo ganhar um pouquinho mais de tempo em relação a ajustar as coisas, fazer com calma. Gente, é uma transação de mais de 15, perto de 20 milhões de euros. Isso não é brincadeira, é um contrato internacional que precisa de revisão, que precisa entender que a palavra que esteja lá,
ou inglês, ou francês, ou qualquer idioma, seja exatamente aquela que quer dizer no contrato. Isso não é brincadeira. O Flamengo mesmo assim deixou a Atalanta fazer e nós fomos o revisor. Estava tudo dentro do prazo. Eles correram de um jogador nosso, correram de um jogador da Espanha. Agora, infelizmente, eu não quero sempre... que já começa a ficar muito ruim esse negócio de política, ninguém aguenta mais. Mas não teve, eu queria falar para a torcida do Flamengo, para todos os torcedores, a gente aqui não perdeu nenhum tipo de prazo. É covarde essa ilação. A gente faz as coisas com responsabilidade e tem que fazer com calma. E deixa eu falar um ponto. Vai fechar a janela daqui a 1 semana, 10 dias. Tinha tempo hábil para chegar e, olha, não concordamos em liberar o jogador depois da Bolívia, do jogo da Bolívia, para deixar mais claro para todos vocês. Nós queremos o jogador tal dia. Fazia essa revisão, mandava e-mail, a gente aceitava e acabou. Então não aconteceu nada anormal desta negociação. O Flamengo não perdeu essa negociação. E eu vou falar um pouquinho da parte esportiva, em que a gente tanto é criticado. Aí eu vou falar do jogador, da parte esportiva diretamente. Que tanto a gente é criticado, que tanto a gente foi criticado, que tanto foi questionado em relação a precisar de lateral direito. Então veio o Atalanta, vem um time da Inglaterra, vem um time na França. Todo mundo enxerga com Wesley como um bom jogador e um jogador que vai resolver o problema deles também nesse momento. O único que não acha que resolva nossos problemas são as pessoas mais aqui em relação ao Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir lá, que são os profissionais, quer dizer que os profissionais lá querem o jogador. E os amadores aqui têm o jogador que não é do tamanho da prateleira que teria que ser em relação a um titular daqui do Flamengo. Então, assim, eu acho que as coisas estão muito ácidas em relação a tudo isso aí. Flamengo, para deixar claro, o Flamengo não perdeu essa venda. O Flamengo foi consultado se venderia o jogador. Nós falamos que venderíamos, fomos autorizados pelo staff do jogador a entrar nessa negociação. Negociamos, ajustamos tudo. E por uma decisão que a gente também respeita, do time de não querer continuar, antes de assinar, eles optaram por outro jogador e a vida segue. Isso é uma coisa normal dentro do futebol, é normal essas situações. Então não vem falar aqui que aqui a gente cometeu qualquer situação de atraso, não. O jurídico do Flamengo não atrasou em absolutamente nada. Estava dentro do seu padrão e dentro da sua responsabilidade. O jurídico não fez nada. O Bruno Spino, como diretor executivo, fez todos os processos, todos os protocolos que ele deveria fazer na segurança que ele tem, porque é ele que mete a caneta também junto com o presidente para que a negociação seja segura e seja importante. Então foi isso que aconteceu. Então, sim, eu até fiz questão de falar depois do Bruno para deixar claro para a torcida do Flamengo, para os conselheiros do Flamengo, que não teve nenhum tipo de problema nessa negociação. Apenas o negócio não foi na frente, como milhões de outras negociações não foram. O Flamengo mesmo deixou de ir numa negociação um jogador que estava bastante avançado. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso acontece. Então, só para deixar claro que os profissionais aqui dentro, o Bruno Spino, o diretor jurídico, todo mundo aqui trabalhou de uma maneira correta e certa, dando a celeridade possível para a segurança
da negociação aqui que deve ser feita no Flamengo. Boa tarde, Braz, Spindel, Roberto Júnior, canal Raflamelo. Queria que vocês comentassem se, de fato, há algum acerto com o Southampton pelo meio Alcaraz e se algum jogador do Flamengo vai ser incluído nessa negociação. Obrigado. Olha, a gente pensou muito em vir dar essa entrevista, porque o que eu passei para eles aqui, que a gente iria fazer uma entrevista após a janela, para deixar claro todas as posições. Fazer. Então é muito ruim responder essa tua pergunta agora por um simples motivo. As negociações estão em curso, existem várias situações, como colocar ou não algum jogador nesta negociação. Então, eu entendo a tua pergunta, mas eu gostaria que você entendesse que esta pergunta que você fez, que a gente não precisasse responder só por esse ponto aqui, que é uma negociação que está Então em tem curso. negociação, hein? Tem negociação. Mas que procede o que o Flamengo quer em relação ao jogador. O Flamengo entende que é um jogador que vai nos ajudar muito. Boa tarde, Braga. Boa tarde, Bruno. Queria perguntar para vocês, eu sei que é questão médica, mas assim, o Dorival convocou hoje o Pedro. O Gerson a gente sabe que está em totais condições, mas o Pedro ainda está no processo de recuperação. E pelo que a gente apurou e pelo indicativo, me parece que o Pedro vai conseguir voltar a jogar talvez nessa próxima semana, um pouquinho antes do esperado. Queria saber se vocês podem nos comunicar o que vocês escutaram do DM, da comissão técnica. E só para deixar claro aqui, pessoal, só para a matéria que a Raíza falou, até pediu ali, mas a gente não estava no microfone, sobre o Wesley, sobre bronca no Wesley, não foi do GE, deixando claro com o veículo aqui. Tá? Obrigado, Marco. Obrigado, Bruno. Mas foi de quem é a matéria? Só para... Eu não li. Eu não li. Você sabe de quem foi, Raíza? Sabe de quem foi? Eu não li, então eu não vou falar o que... Hã? Globo. Vamos lá, sobre o Pedro. A CBF, como outras confederações, fazendo fake news. elas, para cumprir com as regras da FIFA e entendendo os processos das seleções, elas fazem uma convocação de uma lista larga, para que porque pela regra, para o clube liberar o atleta, tem que ser feita a convocação 15 dias antes da data FIFA. Nesses 15 dias pode acontecer alguma coisa e ter que substituir um atleta, então eles fazem uma convocação de uma lista larga, notificam o clube desses atletas que foram convocados. No caso da seleção brasileira, na lista larga, estavam o Ayrton, Fabrício, Gerson e Pedro. E se ocorre alguma questão médica, eles escolhem algum jogador ali que está dentro da lista e o clube tem que liberar porque foi convocado dentro dos 15 dias. Então os 4 foram convocados. O Pedro está num processo de recuperação. O nosso departamento médico, ele fez 2 exames, se eu não me engano. Nosso departamento médico, a prática do clube é nunca dar prazo de recuperação, porque tem uma questão humana da reação do atleta, aos tratamentos, e cada ser humano reage, cada atleta reage de um jeito. A gente espera que o Pedro possa se recuperar o mais rápido possível. O DM e o atleta, o Pedro, estão trabalhando dia e noite. Ele estava aí, chegou cedo aí para tratar, está evoluindo bem. E assim, é trabalhar todo dia e noite, para que ele possa estar em campo o mais rápido possível. Eu acho que até na própria entrevista da convocação, a CBF deixou claro que, caso ele não esteja apto e em condições, ela vai convocar um outro jogador que esteja na lista larga para substituir o Pedro. Acho que isso é meio claro e óbvio, que se ele não tiver em condições clínicas e apto para jogar, não está apto para jogar no Flamengo, não está apto para jogar na seleção, mas ele e o DM estão trabalhando dia e noite para que ele possa estar apto a ajudar o Flamengo o mais rápido possível. Braz, Bruno, boa tarde. Queria perguntar sobre o Fabrício. O Marcos falou um pouquinho ali sobre a negociação e sobre os reforços esportivos que ele e o Wesley são para vocês não saindo. Ainda tem possibilidade de chegar, ou se tem alguma coisa ainda que possa pintar para que o Fabrício saia nessa janela, ou assim como o Wesley já é definitivo que ele segue ao fim dessa janela? Não, essa questão aí do Fabrício é uma questão em que a proposta ela ainda não chegou. Ela chegou num primeiro momento, precisava ser feito um ajuste.
normal dentro do que sempre é feito aqui nas negociações, e a gente passou quais eram os ajustes que precisavam ser feitos, e isso já tem bastante tempo. Ele, ao que eu tive de acesso, mas por imprensa, e aí eu não sei qual é a veracidade disso, é que esse clube estava indo na direção, ou foi na direção de um outro jogador. E aí eu não sei se isso aí fez com que eles esperassem mais um pouco para depois decidirem. Eu não sei a que ponto está, se isso já se resolveu. Mas a questão central aqui é que a gente ainda não teve, já tem bastante tempo isso, um retorno do clube francês, nem dos empresários, efetivamente, com uma proposta como foi feita a da Inglaterra, em que o Flamengo se colocou na mesa, o Flamengo cuidou dos interesses dele junto com o jogador, e, num segundo momento, o jogador entendeu, junto com o seu staff, que não deveriam seguir em frente a essa negociação e não foram para a Inglaterra. Então, a situação hoje do clube francês, ela é bem diferente, um pouquinho diferente da que eu acabei de expor aqui com o time inglês. Marcos, tudo bem? Bruno, diante do enorme desgaste do elenco que o Flamengo tem sofrido, das lesões, é possível vocês, como diretoria, ter uma conversa com a comissão técnica, estabelecer algum tipo de prioridade entre as competições? Falar das prioridades, como, por exemplo, você tem a Copa do Brasil agora, e no dia 12 vai ter a volta contra o Bahia, 2 dias apenas da volta dos jogadores das seleções, né? Vocês têm uns convocados seleções estrangeiras e agora os 2 pela seleção brasileira. É possível estabelecer de alguma maneira uma prioridade de olho nesse desgaste físico e também que o time vem sofrendo? E só para não perder o hábito, só acrescentar mais uma coisinha. Gabriel Barbosa, Gabigol, tem alguma novidade, questão de renovação, etc? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta em relação à escolha de um campeonato. Eu acho que isso hoje ainda não foi feito, ainda não sei se precisará fazer. O que eu posso te dizer, Pedro, é que a comissão técnica e a diretoria dá o respaldo para a comissão técnica para que se coloque o melhor time possível no jogo em que o Flamengo vai disputar, independente se é da Copa do Brasil, independente do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores. Uma questão que a gente foi muito debatida entre os jornalistas, a torcida, e até com muitas críticas, se não me engano, foi o jogo contra o São Paulo, em que a gente teria uma premissa que nós estaríamos segurando ou ajustando alguns jogadores em detrimento ao jogo que iria ser contra o Palmeiras na quarta-feira, que era o jogo posterior a isso. Eu não acredito então, em uma palavra do Braz, cara. Às vezes a gente faz uma análise de um recorte um pouco maior, não de um jogo só, mas do jogo subsequente, do tamanho, do peso desse jogo. Isso acontece de fato. Mas isso não quer dizer que a gente chegue e escolha uma competição. Eu acho que isso não deveria acontecer, mas pode acontecer. Mas nesse momento a gente entende que ainda é possível a gente seguir em todas as competições, como estamos em pés em todas as competições, para que a gente possa, se tiver que decidir isso um pouco mais na frente, até decidir. Mas hoje eu te garanto que a gente não tem nenhuma decisão de diretoria ou um encaminhamento de diretoria para que o campeonato A, B ou C seja o de interesse de fato para o Flamengo. O Flamengo tem um carinho e tem um interesse de ganhar todos os 3. Durante esses últimos 5 anos e meio,
tivemos ano que nós ganhamos Copa do Brasil e Libertadores, ano que a gente ganhou Campeonato Brasileiro e Libertadores. Enfim, então teve ano que a gente só ganhou o Brasileiro, teve um ano que a gente não ganhou nada. Então, assim, nesses 5 anos e 4 meses aí, com mais de 13, 14 títulos, a gente ganhou em conjunto sempre, na maioria das vezes, com o outro. Então, assim, não tem absolutamente nada em relação no dia de hoje. Deixa eu só complementar assim, uma coisa que eu acho que é para dentro da linha que o Marcos falou, e para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Tem muitas baixas que são médicas, são vetos médicos, tá? Tem as questões por cartão e, como o Marcos falou, o treinador e a comissão técnica sempre vão tentar colocar em campo a melhor equipe. O que quer dizer que a análise da questão física do atleta, e aí eu não estou falando da questão médica, da questão física, entra na análise do treinador e da comissão sobre quem eles vão escalar. Toda vez que um atleta joga 3 jogos em 6 dias, em alguns isso é mais acentuado, em outros é menos, e eu não estou falando de risco de lesão. Isso vocês podem pegar, isso aconteceu com o Palestino, isso aconteceu, se eu não me engano, no Red Bull, tem Cuiabá. Sempre o terceiro jogo em 6 dias, quando o atleta joga 100 minutos no primeiro jogo, tem 3 dias de intervalo, depois tem só 3 para o terceiro jogo, o rendimento cai demais. 2 de folga, mas o jogo é no terceiro. O rendimento cai demais. 3 jogos em 6 dias, o rendimento cai muito. E aí, o treinador e a comissão têm que tomar uma decisão de quem eles julgam, levando em conta a questão física, que não é médica. Médica é veto. Então, vou dar um exemplo. Assim, tem questões que são fora do nosso controle. No nosso entendimento, o árbitro errou antes do jogo do São Paulo, ao dar um cartão amarelo para o Luiz Araújo. Porque acho que ele fez uma análise tática ali, estava entrando o Matheus Gonçalves, ele deve ter achado na cabeça dele o Matheus Gonçalves é extremo, o Luiz é extremo, então vai entrar um extremo no lugar do outro. O Luiz estava caminhando ali, ele quis coibir uma eventual cera do Flamengo, falou sai rápido, e aí deu o cartão amarelo para o Luiz. Deve ter se confundido quem estava substituindo, ele foi suspenso, estava programado para ele jogar contra o São Paulo, tirou um jogador nosso importante do jogo contra o São Paulo. Contra o Botafogo, o Luiz estava se queixando de dores, é uma questão médica, ela não é física. Ele tratou, foi pós o jogo com o Bolívar, né? O jogo foi quinta, ele tratou sexta, tratou sábado, amanheceu domingo tratando aqui no CT, até a hora da preleção se esperou para que ele pudesse evoluir, não evoluiu, ele foi cortado da relação do jogo. E aí você já não tinha Vinha, você não tinha Cebola, você não tinha Arrasca, não tinha Pedro, não tinha Eric suspenso, juntou o Luiz e depois tinha alguns outros jogadores que tinham uma... Então, a maioria das vezes a condição é clínica e depois, para analisar a escalação, a questão física do que se avalia que o atleta vai ser capaz de desempenhar no jogo é levado em conta para a decisão do treinador de escalar o melhor time possível. Um jogador que está descansado, e aí 4 dias faz toda a diferença do mundo em relação a 3. Então, no 4º dia, o atleta já se sente muito melhor do que no 3º dia. Então, isso faz toda a diferença do mundo para o treinador tomar a decisão dele. E aí, por exemplo, vamos para o jogo de domingo e de quarta. A gente veio da Bolívia, cheguei em casa, devo ter chegado em casa às 7h30 da manhã, né? Os atletas também, são 3h40 de voo. Muita gente passou mal lá. Teve o caso do Tite, que foi tratado pelo doutor Fernando Bassan, está lá no Copstar, foi medicado, regrediu a questão ali da arritmia. Enfim, estamos todos aqui, cuidando aí, acompanhando a questão do Tite para que ele possa estar com saúde bem o mais rápido possível, acompanhando aí, dando todo o apoio a ele e à família dele. Mas muita gente voltou passando mal. Pós um jogo desse, com a intensidade que foi, com o desgaste emocional que é de um jogo eliminatório,
chega todo mundo sem dormir, eles se apresentam agora à tarde, daqui a 2 dias a gente já tem que jogar com o Red Bull no Maracanã, viajar para Salvador, lá a gente estava jogando abaixo de 10 graus, a 4.000 metros de altitude, vai jogar no calor lá em cima, com 2 horas de voo, e depois também voltar de Salvador para jogar com o Corinthians domingo. Mas, de novo, você vai ter um jogo quinta, um domingo e um quarta. Quem jogar quinta e domingo, pode ter certeza que na quarta-feira a probabilidade do desempenho desse atleta que jogou quinta e domingo nessas condições de 4.000 metros de altitude, viagem de 4 horas para ir, 4 para voltar, sem dormir, eles não são robôs. Eles não são robôs. Essa situação afeta o desempenho dele. E o treinador, a questão clínica e da saúde é óbvio que ele está sempre atento, mas quem dá essa recomendação é o departamento médico. O treinador está sempre olhando a questão do desempenho. E não dá para qualquer ser humano friamente, se tiver um pouco de frieza e racionalidade, vai ver que essa questão afeta. Eu sei que o Palmeiras e o Botafogo passam por isso também, mas quando a gente vai tocando aqui nos pontos que todos falam, quando a gente vai analisar performance, desempenho, resultado, o Flamengo está vivo nas 3. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, está classificado para as quartas de final da Libertadores e está vivo no Brasileiro. Ali o Botafogo é o líder, né? O Flamengo, se for olhar por pontos perdidos, tem 2 pontos perdidos a mais do que o Botafogo. O Fortaleza, por pontos perdidos ali, é o líder. Então, assim, o Flamengo acho que é o único clube que está perto ali da liderança e vivo nas 3, né? Então, eu sei que todos têm os mesmos problemas. O nível de exigência e de pressão do Flamengo, e assim, a pressão para todos nós aqui é um privilégio. Acho que é um privilégio para todo jogador que está aqui, para o Marcos, para mim, para todos os funcionários, para o Tite. Essa pressão por desempenho, por resultado, é um privilégio para todos nós. Assim, é óbvio que não é fácil lidar com a pressão, mas é um privilégio, assim, é uma coisa que a gente gosta para a nossa vida, essa cobrança, essa expectativa de demandar de todos aqui um resultado à altura da expectativa do torcedor, mas pode ter certeza que no Flamengo, 80 jogos no Flamengo, com a pressão de ganhar todos os jogos e ser campeão de tudo, é muito diferente de 80 jogos em determinados outros clubes. Em alguns clubes. Então, agora, é nosso trabalho lutar, tentar atender essa expectativa, é nosso desejo. Todo mundo aqui quer ser campeão das 3. Eu acho que isso ocorre também na cobertura. Né? O jornalista que cobre o Flamengo ali em 80 jogos no ano, acho que ele tem uma demanda, uma pressão um pouquinho maior de um jornalista que esteja acompanhando outro clube. É lógico que os níveis dos jornalistas são os mesmos, você tem o mesmo editorial, mas eu tenho certeza absoluta que a cobrança é diferente. Está todo mundo rindo aqui, ó. As câmeras não estão mostrando, mas a cobrança é diferente. E é o que o Bruno falou, essa cobrança é o que nos motiva, não tem essa cobrança que é o que faz também a gente, é uma engrenagem para que a gente tenha os resultados esportivos que aqui precisa ter, que é diferente. Então, enfim, mas a gente tem alguns limites em relação a tomar algumas decisões em alguns momentos, e isso passa aí nesse tema que a gente está abordando aqui. E só para completar, para dar um exemplo dessa pressão, né? O Flamengo investiu, até o momento, 190 milhões de reais na janela. Tá? A gente estima que o Botafogo investiu quase 600. Tá? Quando você bota na janela, não, no ano, tá? Nas 2 janelas. Você pega o Igor Jesus e o Alan, que são atletas que vieram do mundo árabe, que vieram livres. Você achar que não tem um investimento, chega a ser uma ingenuidade enorme, assim, achar que o Botafogo não investiu um valor considerável para trazer esses atletas. Quando você faz a conta,
considerando impostos e comissão, que é como o Flamengo divulga no seu balanço. Quando você fala que o Flamengo investiu 190 milhões, você tem os impostos. Quando você compra um jogador de fora do Brasil, você tem que pagar 18% de imposto sobre as remessas que você faz para pagar o direito econômico desse jogador. E tem o comissionamento, que é praxe no futebol, que é a remuneração dos intermediários e dos agentes. O Flamengo divulga no balanço o custo total dessas transações, incluindo impostos e comissões. Quando você vai fazer a conta ali pelo que o Botafogo fez, ele deve ter investido quase 600 milhões de reais. E sempre se falou que o Flamengo investia muito, não sei, que o Flamengo não é a maior folha, o Flamengo não é o maior investimento, eu não estou reclamando. É um privilégio a gente ter essa pressão, essa cobrança, a gente está vivo nas três, estamos lutando pelos três. E agora... Está informando. Estou informando que é um investimento 3 vezes o tamanho do Flamengo. A folha com certeza é superior ao do Flamengo, não tem transparência, mas com certeza é superior ao do Flamengo. E eles têm que performar também, tem que conquistar título. Só que aqui o nível de pressão é diferente. A gente gosta, é o que nos move, faz a gente acordar cedo todo dia para trabalhar de noite, de madrugada, para trazer alegria para o torcedor. E aqui, quando ganha, é diferente também. Então, quando se ganha, quando se conquista título no Flamengo, é algo assim que você leva para a sua vida. Vocês viram a emoção do Michael aqui falando isso. Acho que é algo único na vida de qualquer um participar desses momentos aqui no Flamengo, e com os atletas, com o treinador, comissão técnica. Não é diferente. O Marcos e eu, estou falando por ele, que eu sei porque a gente conversa muito, né? A gente é muito grato pelos momentos assim que a gente vive aqui no Flamengo e pelas oportunidades que a gente tem de estar nos nossos cargos. Galera, essa foi a entrevista de Marcos Braz e Bruno Spindel. Vou ser bem sincero para vocês, essa última fala do Bruno Spindel aí me deixou muito, mas muito preocupado. Já me soou como uma desculpa se a gente não ganhar nada esse ano. Ele já tem a desculpa pronta. O Botafogo investiu mais do que a gente, então é a obrigação deles e não nossa de ganhar, de fazer resultados melhores. Essa última fala do Bruno Spindel me deixou muito preocupado. Eu não sei como é que você aí do outro lado interpretou essa fala. Coloca nos comentários aí se você gostou dessa última fala do Bruno Spindel. Cara, isso me deixou muito preocupado. Eles já estão com a desculpa pronta caso o Flamengo venha fracassar nesse restante de ano aí, apesar de estarmos nas 3 competições, nas 3 frentes. Essa última fala do Bruno Spindel é preocupante, sim. É preocupante. Eles citaram outro clube, dizendo que o outro clube investiu mais do que o dobro do que o Flamengo. No entanto, eles têm que ter uma performance melhor. Já é desculpa de quem sabe ou espera um fracasso até o fim do ano. Coloca nos comentários o que vocês acharam aí. Essa foi a nossa live de hoje. Todos os dias eu vou procurar fazer uma live aqui, trazer alguma entrevista coletiva ou trazer a minha opinião e compartilhar com vocês e ouvir vocês também aqui no canal, porque afinal de contas é tudo pelo Flamengo. Aqui a sua opinião vale muito mais do que a minha. Saudações rubro-negras, galera. Isso aqui é muito Flamengo. Obrigado a todos que estiveram na live aí. Mais tarde tem live na plataforma Pretinha. Fui!